Agora a gente vai trazer um conteúdo diferente para vocês aqui, que a gente tem o nosso amigo Rodrigo Pimenta, que participa sempre com a gente nos grupos do 6x1 lá, o próprio Emerson já usou alguns gráficos dele. Ele faz gráficos bem interessantes aqui, que ilustram o momento do Cruzeiro. É um conteúdo que vocês vão precisar prestar um pouquinho de atenção, mas é muito, muito, muito esclarecedor. Vai mostrar muito do que tem acontecido com o Cruzeiro, e eu me arrisco a dizer que até as razões por ter acontecido, e a gente vai trazer esse conteúdo para vocês aqui. Quer falar mais alguma coisa antes de eu trazer o Rodrigo na tela aí, Pepa? O Rod Pepper, eu acho que vai ser um raio-x bem interessante realmente do mundo. Vai dar muito pano para a nossa discussão aqui. Vamos lá. Vou trazer aqui então o nosso Rodrigo Pimenta. Sobe no estádio, olha aí. Salve de palmas para o nosso Rodrigo. Tudo bem por aí, Rodrigo? Bom? Tá tranquilo? E aí? Como é que foi aí ficar assistindo a live pelos bastidores aí? Tipo, pô, os caras estão... Casa bonita de vocês aí. Parabéns, fala Cruzeirense. Vou até mudar esse topinho aí para... nessa aqui não vai aparecer muito, não. Muda o papel de parede, ó. Chique demais, viu? É isso aí. O Rodrigo, casinha pessoal... de sapê virtual. Casinha de sapê virtual. É, um grande cruzeirense como nós, como vocês aí, né? O Rodrigo... Conta um pouquinho pra gente aí, Rodrigo, rapidinho aí, para quebrar o gelo, de onde você é, de onde você veio, para onde você vai. Aceita um pão de queijo? Comi mais um pão de queijo, tô com fome, fiquei na correria hoje, tentando achar pão de queijo água, sempre aceito, pode mandar aí que depois a gente dá um jeito. Mas eu não sou político, eu não vou ficar fazendo propaganda política igual o Pipa, que é o baiano aí, não. Mas eu nasci em Curitiba, então eu sou paranaense, então eu tenho um pouquinho também de vir de outro estado aí. Só que eu tenho família mineira, tá? Então, inclusive meu pai torce pro Atlético Mineiro. Olha aí. Meu avô torcia pro Cruzeiro, então é karma isso aí. Eu sou cruzeirense. Meus pêsames, meu amigo, meus pêsames. Não, tranquilo, rapaz, tranquilo, de boa. É bom esse convívio, é legal. Tem que ser saudável. Então, Rodrigo, explica pra gente aí um pouquinho aí do que você vai trazer pra galera aí, do porquê que você faz os seus gráficos e como que te deu essa vontade aí de fazer os gráficos pra galera, que eu sei que é uma coisa bem off, assim, você não expõe muito, você não tá na internet colocando isso, você faz uma coisa mais pra você ali mesmo, né? Pra gente um pouquinho Só antes de começar os gráficos, eu vou ter que comentar duas coisinhas aqui que vocês falaram aí. Primeiro, assim, olha, na boa, quando acabar a água encanada aí, e tomara que não acabe, tomara que você não descubra dessa forma qualquer relação entre papel higiênico e furacão. Então, separa umas bacias aí de água, sei lá, compra um folha dupla ali, entendeu? Deixa ali, quietinho ali. Rodrigo, o que ele vai precisar fazer depois... Ele vai, quando acabar o papel higiênico, ele vai voltar a bunda para fora da janela e a água vai lá. Que isso, porra. Não quero imaginar essa cena, por favor, não. Monetizar, Pepa? Que é isso, cara? Que trabalho. Perdão. Vocês estão querendo audiência a qualquer custo mesmo. Perdi a linha. A água já tinha acabado. Água potável, né? Água de beber. Eu não tô com nenhuma aqui, mas aqui a gente normalmente pega a garrafa na água mineral, né? Principalmente que Flórida é meio que um pântano, né? Então a água é muito ruim se você beber água assim. Ela tem qualidade, ela é tratada, mas tem um gosto, um sabor horroroso. Então a água é a primeira coisa que acaba. Como o furacão vai entrar em Tampa, que é a 1h20, 1h30 daqui, já teve todo um êxodo de Tampa para cá. E aí Orlando tá meio que no meio, o pessoal gosta de vir porque tem os hotéis, são mais preparados, são baratos e tudo. Então gasolina foi a segunda coisa que acabou. E aí a terceira coisa que é papel higiênico é que não faz sentido, porque o hotel tem papel higiênico, eles compram rolos quilométricos, né? E a única coisa que você de fato precisa é a água. Então quando você tem casa, ou mora em algum lugar, um apartamento, qualquer coisa que seja, qual que é a primeira recomendação que eles dão? Quando estiver chegando a hora que o furacão vai atingir por aí, né? Ou a tempestade, varia aí de categoria e tudo mais, você bloqueia a banheira, todo mundo conhece nos Estados Unidos, é comum aquelas banheiras de banho, enche aquilo ali de água. Então você tem água potável ali até para se você não tiver papel higiênico. Cabe muita água ali dentro. Garoto precavido, é isso aí. E o pior é que já tem o protocolo. O pessoal ainda tem a capacidade de retornar os produtos depois. O pessoal compra 60 rolos de papel higiênico, aí segunda-feira tá tomando na frente do Walmart devolvendo papel higiênico. Aí o coitado que não conseguiu comprar porque o da casa ele tava acabando e ele realmente precisa, teve que ficar usando água e meia a semana inteira, uma semana inteira. Isso é para tudo, né, Cadu? Por exemplo, assim, quando vai ter nevasca aqui em Nova York, mesma coisa. Vai nevar, acaba papel higiênico. Vai ter jogo de Super Bowl, acaba papel higiênico. Eu não sei porquê. Qualquer evento assim que gera ansiedade nas pessoas. Quando vai ter greve dos caminhoneiros aqui no Brasil também é assim.
Não, e aqui também, quando é Halloween, também costuma acabar um pouco dos olhos de papel higiênico. O pessoal pega para jogar nas casas. Vai lá, Rodrigo, segundo item, coisa então. De América. O pessoal já tá doido aqui querendo os gráficos. Tá, vamos lá. Primeiro, assim, começou meio que numa brincadeira, né? Esse negócio aí, a gente participou do mesmo grupo de WhatsApp, né? Que é lá do canal do Emerson, né? Isso, do 6, né? E agora tem um coraçãozinho mais juvenil. Esse assim, mais difícil. Level 2. E aí, assim, começou aquela brincadeira de a álgebra de panificadora, né? A numerologia e tal. E a gente começou a colocar isso no grupo. Eu comecei a colocar uns lá e a turma acabou e começava a dar discussão sempre, conversa, né? Pô, olha isso aí, que negócio doido, a gente não via isso, não conseguia enxergar e tal, e apareceu no gráfico ali. Isso é verdade mesmo? Isso está certo? Como é que funciona isso e tal? Então, assim, acabou que rodada após rodada virou meio que uma tradição lá. Eu dou uma atualizada correndo, mando lá, e depois dos jogos, e a turma começa a pirar lá, começa até a cobrar mais rápido, né? Então, assim, mas vamos com calma. Então, assim, surgiu a ideia dos gráficos aí, porque, queira ou não, vamos dizer assim, os números, eles falam com a gente, né, de certa forma. E eles conversam com a gente, mas não é aquela conversa de Pedrinho. Os números, eles não torcem para ninguém, eles não têm interesse, eles são imparciais ali, eles só existem ali. E estão ali disponíveis para a gente analisar, pegar esses dados e transformar em informação aí, né? Só que a proposta, então, desses gráficos é fazer isso de uma forma fácil de entender. A gente a conta de padaria mesmo. Quando fala álgebra de panificadora, não é zoeira, mas é isso, é a conta de padaria mesmo, não é transformar o negócio na base estatística da UFMG e tal, aquele troço. Então, focar mesmo no que já está ali na cara da gente, mas a gente não percebe às vezes, né? E a gente vai ver aí, vamos colocar o gráfico aí, os gráficos aí para a gente ver alguns, e a gente vai ver que a gente tem até que tomar um pouco de cuidado com esses números, que eles também não são perfeitos. Tem algumas coisas que a gente tem que ir com calma e não tomar conclusões precipitadas aí sobre eles. Vamos lá, aí basicamente. Vamos lá. Ainda não? Desculpa, eu te achei. Você fez uma pausa emocionante, eu achei dramática. Pausa dramática? Não pode. Pode sapecar o gráfico aí, vamos direto ao assunto, vamos ser diretos aí. Começou com errado, vamos voltar lá no primeiro. É bom que deu um spoiler. É isso aí. Spoiler assustador. Mas vamos lá. Então, assim, como está aí na tela esse primeiro gráfico aí, essa confusão de cores aí, essa complexidade toda, na verdade, esse gráfico é simples pra caramba. Ele procura mostrar onde o Cruzeiro ao longo da trajetória dele nesse Campeonato Brasileiro agora, aonde ele esteve, aonde ele está, e nos ajuda depois, nos próximos, a ver até onde a gente pode chegar aí até o fim, né? Então, assim, vocês estão vendo as faixas ali, faixa amarela, faixa azul, faixa cinza, branca e vermelha. Essas faixas foram geradas com base no histórico do Campeonato Brasileiro de 2006 até agora, para cada clubes, objetivo 20 clubes, dos clubes, de todos dos 20 assim, clubes, exatamente. A partir de 20 clubes, né? A partir de 20 clubes, né? A partir de 20. Isso, 2006 foi 20 clubes, a partir daí foi 20 clubes. Antes era 22, 24, sei lá, né? Variava lá, né? Então a faixa de cada objetivo possível dentro do campeonato é representada pelas cores, e não a posição em si. Então, quando você vê ali, por exemplo, título, que é o maior possível, né, maior objetivo possível dentro do campeonato, ele não é uma linha só pontual num determinada quantidade de pontos específica. Ele é uma faixa, porque a gente pega tanto as melhores campanhas quanto as piores nesse histórico e vê dentro de qual faixa, mais ou menos, o time tem que se enquadrar para brigar pelo título. E ao longo das rodadas, quando a gente vai atualizando, mandando lá no grupo e tal, essas faixas vão mudando. Assim como a campanha do Cruzeiro vai mudando, né, vai evoluindo, essas faixas vão mudando. Porque eu vou fazendo a atualização. Por exemplo, hoje o Botafogo é o líder. Então, se daqui para frente o Botafogo fizer a melhor campanha que um campeão já fez, ou a pior campanha que um campeão já fez,
a faixa de título ali dele vai variar entre X e Y. Basicamente é isso. Então, as faixas evoluem dessa forma, olhando o histórico, mas também olhando o momento presente dos times na tabela ali. Por exemplo, o Botafogo tem 60 pontos, então dá para ver ali claramente, se for traçar uma linha reta em relação ao número do Cruzeiro, né? Dá ali mais ou menos ali entre, sei lá, 58 e 65, 60 e alguma coisa, tá ali certinho, né? Eu tô com ele aberto aqui maior aqui no meu computador, só que esse gráfico aí só está representando até a 31ª rodada. Então, lá no final, esse pontuação de título vai passar para cima de 70 pontos, claro. Tá? Bem para cima. Sim, aí a gente vai mostrar. Então, assim, a ideia é essa do gráfico, e aí a gente vê nesse aí como que é claro, né, o que a gente já percebe, né, pelo momento atual, que o Cruzeiro começou ali brigando ali entre Libertadores, né, nas primeiras rodadas, Libertadores, chance de título, Libertadores, chance de título, né, deu aquele gostinho doce na boca da gente, né, e de repente começou a andar de lado aí, começou a ficar estagnado, né, começou a sair para fora da briga do título, depois começou a sair aí para fora da briga do G6, e hoje a gente está aí numa briga aí dentro da faixa do G9, né, que G9 é basicamente a faixa do campeonato que não tem garantia nenhuma se você estará na Libertadores, mas com certeza você estará na Sul-Americana, isso aí no mínimo. Então é aí que a gente está hoje. Se ganhar, né? Mas se tiver um campeão brasileiro da Sul-Americana, da Libertadores e da Copa do Brasil, quer dizer, da Copa do Brasil, claro, né? Ali vira um G9, né? Se os times estiverem acima aí vira o G9. Só uma coisa que é legal, Rodrigo, sobre esse seu gráfico, é que ele mostra, assim, apesar, vamos dizer assim, da oscilação também que teve o próprio Seabra, né? O momento ali que, depois do jogo do Botafogo, que eu acho que foi ali 35 pontos, e aí ele foi andando de lado, se não me engano, você vê o quanto ele manteve a consistência, assim, uma consistência de pontos. Como ele era um cara que, né, assim, criou um time, né? Montou um time que produzia resultado, né? Que é o que a gente quer. No final, o campeonato é ponto, gente. É bola na casinha em ponto. Ganhar jogos e juntar pontos. Então você vê e nessa, né? Assim, ele nunca caiu demais, ele nunca também subiu por um momento ali, né? Ali bateu ali uma coisa de título, mas foi breve, né? Mas assim, esse range aí do G16 é muito claro, é muito consistente, né? Vamos dizer, o trabalho que ele realizou, né? Com ele foram no máximo 2 derrotas seguidas e no máximo 3 vitórias seguidas. Então não teve uma super subida, nem uma super descida, e foi mais ou menos nessa linha mesmo. O que me chama a atenção nesse gráfico aí, o Rodrigo, a gente tem ali na rodada 19, mais ou menos, com 35 pontos, né? Que é o Botafogo, isso aí, o jogo do Botafogo. Aquele é o jogo contra o Botafogo, especificamente, né? Lembrando que aí é rodada cronológica, tá, gente? Então, assim, por exemplo, é como se a gente tivesse jogado com o Inter 2 vezes no segundo turno, tá bom? Isso é ordem cronológica. Então isso é uma distorçãozinha, né? Isso é uma distorção, uma pequena distorção, né? Eu acho que representa melhor para a gente ver a situação para onde o Cruzeiro está indo, porque a gente jogou em ordem cronológica, né? Porque é o desempenho rodada a rodada sem estar preso ao número da rodada, né? Semana a semana, vamos supor. É o momento, né? É uma fotografia do momento mais precisa, né? E a gente consegue ver claramente que a partir daquela vitória contra o Botafogo, que a gente sempre fala, não, tem que repetir o jogo com o Botafogo, e hoje a gente já falou isso várias vezes aqui, né, Pepa? Que ele é muito mais uma exceção do que uma regra, hoje eu acho que já tá claro isso para todo mundo, a gente consegue ver no gráfico aí como a gente começa a realmente andar basicamente de lado, né? Com saltos muito pequenos, né? São 8 pontos de lá para cá, na rodada 29 ou 30 que o gráfico pega, Rodrigo? Você falou 30, né? 31. Ou 29, o último é da 29. Não, contra o Fluminense é a 29, né? Aí é onde para aí, né? Então 29, são 10 jogos, 10 jogos exatamente aí. 10 jogos andando de lado, 8 pontos em 10 jogos, em 30, 8 pontos. É um absurdo. Mas é importante, assim, aí já começa a aparecer uma primeira análise, que tanto quem era a favor do Seabra, gostava do Seabra, destacava, assim, e entendia isso, mas quem era contra também, e era coerente, usou isso aí também, porque no início, até a gente atingiu o auge, vamos dizer assim que o jogo contra o Botafogo fora de casa, né, meter 3 gols lá é um jogo fora da curva, no sentido positivo para o Cruzeiro. Os demais jogos, a gente ganhou
do Botafogo em casa, que não é um absurdo, primeira rodada do campeonato, tal, aquele negócio. A gente pegou outros times, as vitórias nossas foram geralmente em casa, em times que estavam ou em crise ou eram times no máximo no mesmo nível da gente. A gente ganhou do Vitória, a gente ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Cuiabá, do Fluminense em casa, aí veio, né, Atlético Paranaense, Corinthians, Bragantino, Juventude, tudo em casa, e aí veio esse jogo do Botafogo aí, que foi o auge da era do Seabra, né? O auge do Seabrismo aí, o rodada 19 do Botafogo. Aí entra aquele lindo mês de agosto, né? A partir do mês de agosto... Mês de desgosto. Exatamente. Muita gente que observava e era contra o Seabra, falava que ele não implantou um bom futebol no Cruzeiro, já falava que o Cruzeiro estava pegando adversários fáceis e que quando pegasse adversários difíceis não ia ser isso tudo. Essas pessoas eu respeito, que elas são coerentes. Cara que passou no chat aí, ó, Alexandre. Pois é. Mas da mesma forma, quem defendia o Seabra e entendia, né, o momento, via que esses jogos difíceis viriam realmente, e não por falta de capacidade do Seabra, mas por falta de capacidade do elenco mesmo, com os reforços que chegaram e estão se adaptando até hoje aí, né? O Cruzeiro passaria por dificuldades. E em agosto foi o mês que era para ser difícil mesmo. E foi o que aconteceu, tanto na Sul-Americana foi difícil, quanto no Campeonato Brasileiro. Fortaleza, Atlético Mineiro, aí o Vitória fora. Um monte de gente já tropeçou contra o Vitória. O Inter 2 vezes. Pô, tinha gente aí, tava numa ilusão de que o time do Inter era muito inferior ao Cruzeiro. Eu não sei de onde tiraram isso. Essa pessoa aqui, deu um power score de 4 pro Inter, viu? Antes do confronto. A gente não analisa power score, a gente não analisa o momento. O Inter vinha de, sei lá, 6 ou 7 jogos sem vitória. Uma coisa assim. Nós ressuscitamos o Inter, mas querendo ou não. O elenco é melhor do que o Cruzeiro, mas a gente que né, ressuscitou. Sabe quando a pessoa desmaia, eles têm aquele cheirinho no nariz assim para acordar? O Cruzeiro que chegou lá com aquela ervinha lá. Amônia, né? Amônia, sim. Mas o Pepper, uma coisa engraçada, né? Eu acho que esse campeonato é curioso também, assim como do Cruzeiro. Você falou assim meio por cima, mas a gente pegou no primeiro turno todos os jogos difíceis praticamente, tirando o Botafogo em casa, foram fora de casa. Todos. Uhum. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bahia, né? Atlético. E os de casa eram todos, vamos dizer assim, os times mais acessíveis, né? Atlético Goianiense, Vitória, assim, né? Isso aí. E assim, então, eu acho que também a tendência do Cruzeiro oscilar para baixo seria maior mesmo, mesmo que se o Cruzeiro, vamos dizer assim, tivesse mantido o desempenho, né? Mais ou menos, assim, se não tivesse oscilado tanto o desempenho, porque você pegaria os times mais difíceis em casa, então seu desempenho em casa cairia, né? Possivelmente, né? Pela lógica, e o seu jogo fora de casa subiria, né? Você melhoraria, talvez, a quantidade de pontos que você tá trazendo de fora de casa. Mas jogar fora de casa, mesmo contra times mais acessíveis, é sempre mais difícil. Assim como o Fluminense na fase, a gente perdeu. Então, assim, olhando também o calendário de jogos do Cruzeiro, eu também enxergava que essa oscilação seria natural. Esquece o desempenho, tá? Tem muitas questões de desempenho que a gente pode discutir aqui. Né? E de gestão também de escolhas, né, da diretoria. Mas o normal seria o Cruzeiro cair. Porque os resultados caírem. Porque os jogos em casa, que era o nosso grande esteio nesse campeonato aí, né, que foram os jogos mais fáceis, no segundo turno seriam quase todos jogos difíceis. Né? Quase todos contra os times que estão na parte de cima da tabela, que são times mais difíceis de se bater. E o segundo turno também, historicamente, todo mundo sabe que é mais difícil, porque é onde os times ou se reforçam também os adversários, ou abandonam competições que eles estavam, assim como a gente abandonou a Copa do Brasil. Então é natural e acontece. Não, e também os times também abandonam o campeonato para disputar as Copas, né? Então, assim, os times melhor, vou para agora só Libertadores, agora só Sul-Americana, agora só Copa do Brasil. Então, também é um momento de, como eu posso dizer, não, larga aí o brasileiro e vamos, entendeu? Então, os times de baixo não preterem porque não querem cair, né? Então, eles também melhoram de rendimento. E os times de cima que estão ali meio que naquele meio, mas que estão jogando uma Copa, abandonam, né? Então, isso também acontece. Com certeza, a disputa é maior. Mas até agora o gráfico só mostrou o que a gente já sabe, só mostrou o para trás mente aí, né? A gente tem um próximo gráfico aí, que aí a gente começa a poder falar um pouco para frente, vamos dizer assim, começar a enxergar um pouco mais para onde nós vamos. Aí, Cadu, você pode passar para o gráfico, acho que é o número 2 aí. Isso, esse aí, exatamente.
mais feinho esse aí, mas eu vou explicar. Então, assim, hoje você pode me perguntar tranquilamente, para onde que nós vamos? Que eu vou responder, não sei, né? Agora, os números estão aí na tela, eles meio que sabem, um certo grau de incerteza ali, mas a gente sabe pelo menos entre quais faixas a gente vai lutar ali, né? Então, a linha verde aí do gráfico é a mesma linha que estava representada no outro gráfico lá. É a linha do desempenho do Cruzeiro até chegar nos 43 pontos aí. Tá aí no gráfico aí. E as outras linhas pontilhadas são projeções. Você sabe qual que é a definição de projeção, Pepa? Projeção é uma gestão do futuro. É um conjunto de números, definição formal é essa. É um conjunto de números que te diz se você pode ou não confiar na conversa do Pedrinho BH. Entendeu? Perfeito. Depois você vê, tá no dicionário. Mas, não estou inventando nada. Tem só... Consegue, né, Rod Pepper? 70 Oi, é o como é máximo que é? que a gente consegue hoje. 70 pontos é o máximo que a gente consegue, né? Faltam 9 jogos. Ou seja, a gente já sabe que a gente vai ficar entre 43 e 70. Ponto final. Ponto final. Não seremos penta esse ano, então. Já está confirmado. Né? Não seremos. Está definido isso. Nesse gráfico também, curiosamente, mostra ali, ó, e aí é aquele negócio que eu estou falando. Então, não é que a gente tenha 0,0000 chance, mas esse gráfico mostra que a gente já escapou do rebaixamento. É muito pequena a chance, muito pequena de acontecer. É lógico que se for um cara encapetado lá no simulador da Globo lá e jogar todos os resultados mais piores possíveis, o Cruzeiro perdendo tudo e todos os times da zona de rebaixamento ganhando tudo, ele vai chegar numa previsão lá que pode ser diferente dessa que está aí. Mas aí, aqui nós vamos analisar, vamos dizer assim, o que é mais provável visto o histórico aí que a gente já teve do campeonato. Então, hoje, 43 pontos seria suficiente para a gente se livrar da zona de rebaixamento. Só lembrando que, ano passado, o Santos foi rebaixado como o primeiro, né, da zona lá com 43. Só que ano passado, nessa mesma rodada também, todos os times da zona de rebaixamento, os times, os primeiros, né, estavam 2 pontos acima do que os que estão hoje. Então, assim, esse ano a zona de rebaixamento está menos disputada, vamos dizer assim. Está menos agressiva em relação ao campeonato, está mais distanciada um pouquinho. Só uma coisa, o Santos, se o Cruzeiro acabasse o campeonato hoje, no campeonato do ano passado, né, com essa pontuação, o Cruzeiro não rebaixaria porque ele teria uma vitória a mais que o Santos. Ele tem 12 a 11. Boa observação. Tá, os números falam aí. Aí, assim, para quem quer ser mais conservador, ok, 45, não é o número mágico, 45? Pô, beleza. Será que a gente não vai conseguir 2 empatezinhos aí nesses próximos jogos todos? Então, assim, estamos considerando aqui, para efeito dessa análise, 100% de chance de não cair, tá? E aí vem aquela setinha azul ali dos 56 pontos e a setinha azul mais clarinha ali dos 52 pontos. O que é os 56 pontos? Se a gente pegar o desempenho nosso ao longo do campeonato inteiro e projetar para as próximas rodadas, nós vamos atingir 56 pontos. Ou seja, tanto somando a parte do início bom lá com o Seabra, com a parte atual do momento difícil e fazendo essa média, se a gente continuar dessa forma, nós vamos chegar no 56. Agora, se a gente continuar na forma como a gente esteve nas últimas 5 rodadas, com esse desempenho aí que acho que é consenso geral que está abaixo do esperado, aí nós vamos atingir 52 pontos. Qual que é a diferença de 56 para 52? 56 você cai naquela faixa do G9, então você tem esperanças vivas de que você possa ir para a Libertadores. 52 você cai na faixa da Sul-Americana. Então você tem praticamente garantia que você vai conseguir se classificar para a Sul-Americana. Ô, Pepper, tem uma coisa também que eu acho interessante. Se o Cruzeiro, assim, o Cruzeiro tá, eu acho que ele tá na zona de rebaixamento ou tá quase na zona de rebaixamento no segundo turno. Eu não sei se ele chega a estar, mas ele tá só o segundo turno? Turno. Creio que sim, depende de como você analisa, se é cronologicamente ou por rodadas, né, mesmo? Se for por rodada, sim, porque o segundo turno teria que ser o jogo só do segundo turno, é isso. Mas se o Cruzeiro desempenhar o que o Atlético Goianiense, né, o último do campeonato, né, o pior, se ele desempenhar os 29%, 30% que o Atlético Goianiense está entregando, ele bateria
51 pontos. Então, o que você está falando é, se o Cruzeiro mantivesse essa linha, que é 52, você está falando assim, o Cruzeiro tem que estar jogando como o pior time do campeonato, o rendimento do pior time do campeonato, que são 30% de aproveitamento. Curioso isso. Tem que estar jogando como o final da reta do Seabra e o início da reta do Diniz. Se ele continuar jogando desse jeito, 52 pontinhos lá para nós. Então, beleza, é isso que o gráfico está mostrando. O Cruzeiro não cai. E, assim, acho que dá para fazer mais umas, vamos dizer assim, tirar mais informações desse gráfico aí, só que aí não representando graficamente, passando por uma representação de tabela aí. Aonde que a gente se encaixa dentro de cada uma dessas faixas aí que a gente viu as projeções. Aí, se você puder passar, o Cadu, vamos lá. Isso aí, é isso aí. Então, assim, como eu disse, a primeira faixa lá, título, pontuação necessária está lá estimada em 77. Chance do Cruzeiro, 0. O Cruzeiro não chega nem perto de 77. G6 Libertadores, 62 pontos. Então, aí seria Libertadores garantida. Então, na faixa de 62 pontos, a projeção ali para se atingir. Nessa faixa, como eu mostrei lá, se o Cruzeiro fizer a campanha média do campeonato, ele chega a 56, então ele teria que se superar aí nesse final, mas seria possível, sim, alcançar 62 pontos. Seria possível, sim. Podemos chegar até a 70, lembrando da faixa máxima lá, né? O otimista do otimista lá. Então, a chance é pequena, mas existe. É 32%. E essa setinha vermelha pequena aí do lado, quer dizer que ela caiu da última rodada para essa. Então, assim, toda rodada que a gente perdeu, né? Você vê que é compatível, hein, Pepa? O Power Score é quase que uma medida oficial. É uma matemática perfeita. Como é aquela equação perfeita do Stephen Hawking, né? É isso aí. Que resume e explica tudo. É isso aí. O sovaco esquerdo do Cadu. Tá vendo? Rapaz. É um sovaco talentoso. Vamos lá. Aí o G9, que é aquela faixa que a gente tem mais do que 50% de chance de chegar, basta a gente estar desempenhando nossa média mesmo aí no campeonato, só que o G9 seria aquele vaga na Libertadores circunstancial, como vocês já explicaram aí. Depende de Copa do Brasil, Sul-Americana e a própria Libertadores. A vaga na Sul-Americana, como um mínimo, seria praticamente garantida, mais de 80% ali, né? Bem próximo aí do máximo. E a permanência 100%, como eu disse, para efeito aqui, é dessa forma que a gente vai analisar aí. Então, assim, vamos lá. Até aí a gente viu, então, um pouquinho de onde a gente pode chegar. Mas tem uma outra face, vamos dizer assim, dos números desses gráficos aí, que podem, às vezes, surpreender a gente, mas não deixa de ser útil a gente olhar um pouco para o passado e fazer um comparativo do que a gente está vivendo hoje com o que a gente viveu, por exemplo, no ano passado. Então, esse próximo gráfico aí, eu acho assim que não precisa assustar, viu, gente? Não precisa assustar, mas vamos lá. Pode assustar, deve assustar, mas como uma forma de pensamento, né? De autorreflexão, né, Rodrigo? Não precisa assustar porque a situação do time e do campeonato é completamente diferente, mas a proximidade dos números que você vai explicar aí agora assusta para quem lembra do que foi o ano passado, né? Esse gráfico é menos assustador do que um furacão 5 passando na sua cabeça. Provavelmente, Eu não sei ainda porque ele não chegou, né? Quando ele chegar aqui vai estar só uns 3, 2,5, mas com certeza esse gráfico aí tá perto, viu? Né? Tá precisando mandar um pouquinho de chuva aqui para Minas, mas só chuva, sem vento, por favor. Aí só quer a moleza também, né? Não vou usar aquele ditado velho de onde você vai sentar, não, viu, Rodrigo? Vou deixar isso para outro momento. Sai fora. Né? Lá ele, né? Como diz os baianos. Vamos lá. Os jovens. Jovens baianos. Então, aí, esse gráfico, acho que a imagem já diz tudo aí. Ele mostra que a gente chega na 29ª rodada, aí você tem a linha amarelinha aí de baixo, construída em 2023 por Pepa e Zé Ricardo. Naquela ocasião, a gente chegou na 29ª rodada após uma vitória maravilhosa em cima do Bahia lá, né, aos 37 pontos. E totalmente desesperados ainda, apesar do alívio de ter ganhado do Atlético e do Bahia na sequência, né, com o Zé Ricardo lá. E hoje, a gente está vivendo uma situação um pouco oposta. A gente começou o campeonato muito bem, começamos a andar de lado aí no segundo turno, adversários mais difíceis e tal, então o Seabra
e o Diniz construíram aí esse ano essa campanha que chegou nos 43. Então a gente está com 6 pontos de diferença do que a gente tinha na mesma época do campeonato do ano passado. Graças a Deus, o campeonato desse ano está menos disputado ali a parte do rebaixamento, os times não estão indo tão bem assim, então a gente está numa distância confortável daquela parte da tabela ali, que a gente não quer passar perto nunca mais na vida, né? E no ano passado a gente estava completamente desesperado nesse caso. O perfil de pontuação, né, Pepper, do campeonato do ano passado foi muito mais Robin Hood, né? Grande, pequeno, era mais, né, tirando, obviamente, ali o topo, né? Acho que o Botafogo, né? Mas até o Botafogo oscilou também terrivelmente. O Palmeiras recebeu de bandeja aquele campeonato, mas ali o campeonato foi muito mais achatado, né? A distribuição de pontos muito maior. Esse ano tem tem várias, se você for ver assim a classificação, tem alguns gaps, assim, né? Entre, por exemplo, o Cruzeiro e o nono, tem um gap. O próprio Botafogo, Palmeiras e Fortaleza lá em cima. Tem grupos muito bem definidos, né? Então você vê que tem essa... Né, é diferente, né? O perfil, vamos dizer assim, a topografia desse campeonato é bem diferente do ano passado, né? Eu acho que esse cenário aí que você montou explica isso muito bem. Positivo. Esse é o primeiro ponto na hora de você analisar um comparativo desse. Analisar dentro de qual campeonato que ele está. Eu vou completar só uma coisa aqui, para meio que, não vou discordar, mas complementar o que o Pepa está dizendo aí com outra visão. O campeonato, sim, Pepa, de certa forma, sim, mas a performance do Cruzeiro nem tanto, porque a gente teve aí um salto nesse gráfico aí da semana da rodada 13 até a 16, se eu não estou vendo errado aqui, que é o que nos distancia do ano passado. Se você tira ou reduz aquela performance do 13 ao 16 para essa mesma performance aí do Zé Ricardo ali da 27 a 29, esse gráfico ele é praticamente o mesmo, com pequenas oscilações. Mas aí que tá a diferença, 6 pontos, né? Se você tira aí 2 vitórias desse gap aí de 13 a 16, da rodada 13 a 16, a gente vai ter o resultado praticamente exatamente igual, mesma pontuação. Mas eram jogos que ano passado a gente rateava, né? Sim. Mas estou dizendo assim, a gente teve esse momento, que a gente entregava. A gente teve esse momento até a rodada 16 ali, que ela tem um gap ali né, o 13 está estável, veio de uma derrota, não lembro qual jogo é especificamente, a gente teve 3 vitórias na sequência. Aquilo afastou o gráfico desse ano do ano passado. Ali nos deu a tranquilidade do campeonato que a gente não teve no ano passado. Né? A verdade é essa. Foi Corinthians, Grêmio e Bragantino. Corinthians se a gente tivesse tido uma sequência de 3 vitórias nessa mesma fase do ano passado, a gente já está ali a 1-2 pontos de diferença e ter tido uma situação muito mais tranquila. E no ano passado a gente teve vários momentos que era isso, né, cara? Assim, agora ganha e vai, não ganha. Agora ganha e vai, não ganha. Que é exatamente o que a gente está sentindo agora, nesse momento caranguejo que a gente está vivendo. Né? Mas posso dizer uma coisa? Por exemplo, se você for olhar ali, quando a gente ganhou do Atlético Goianiense, que foi a rodada 25, se eu não me engano, né? Foi a última vitória no Brasileiro, foi o Atlético Goianiense? Foi essa vitória mesmo? Atlético Goianiense agora foi 25, foi 25º jogo. Então vamos lá, então assim, tem 4 jogos atrás. Então, assim, o recorte, assim, o último jogo do Ceará foi o Cuiabá, que foi logo depois desse, né? Do Ceará, né? Foi no Brasileiro. São Paulo, Cuiabá. São Paulo e Cuiabá, desculpa, isso aí. Então vamos lá. Derrota pro São Paulo, empate com o Cuiabá e aí os 2 últimos empates do Diniz. Tem 2 jogos no Brasileiro. Na rodada 25, o Cruzeiro tinha 41 pontos esse ano, e no ano passado tinha 30 pontos, se eu não me engano. Então, o Cruzeiro tinha 40% a mais de pontos? É isso mesmo? Na rodada 25. O achatamento, essa aproximação foi no final. Então, assim, né? Quanto é que é? Gente, matemática é de padeiro, não, de arquiteto, que é pior que de padeiro. 30. Quanto é que é 41 dividido por 30, gente? Eu tô puxando que você quer fazer quanto? 37. Na rodada 25, o desempenho desse ano do Cruzeiro, né, era 36% 37. maior. 37%, que é 36, 66, isso. 37% maior do que do ano passado. Então, esse achatamento é só agora. Então, assim, a última vitória do Diniz no Brasileiro, que foi 2 rodadas antes dele sair, né, ele tinha um desempenho... Errou o Fernando. Isso aqui é praxe do grupo, né? Isso aí é praxe do grupo aqui, né, Cadu? Mas é isso aí. Então, 36%. Eu acho que esse ponto aí é interessante. E agora tem essa aproximação aí bizonha, mas assim... Mas você está matando um pouco a charada. Por que você também não pode sair confiando no gráfico cegamente, né? Porque desses 37 aí, a gente evoluiu
para 47 no final do campeonato passado, que foi o que a gente terminou. 47. Para a gente chegar em 47 esse ano, faltam 4 pontinhos, né? Falta, né? Então, assim, é aquele negócio. Aí você está começando a entender. Não é para desesperar, mas eu acho que, no mínimo, o dono do Cruzeiro deveria avaliar aí quantos milhões custaram esses 6 pontinhos a mais aí, para ver se ele fez um investimento legal ou não. Essa é uma discussão que o próximo gráfico vai mostrar aqui bastante aqui para atiçar o chat aqui, que já teve alguns comentários que estavam querendo entrar na pancadaria de diretoria e jogadores. Pula para ele, Rodrigo? Você tem mais algum ponto? Pancadaria. Vamos preparar para o próximo gráfico. Espera aí, vamos preparar. Só relembrando o que vocês já comentaram nos últimos vídeos aí, mas o que a gente tem de panorama das últimas semanas, né? A gente tinha o Seabra lá, que foi contratado, né, depois daquele vexame lá no Rural e na Copa do Brasil. Chegou com o time, né? Rapidinho, mas só para setorizar para a galera aí, se alguém não tiver entendido um pouco por que só tem aqueles rostos ali, né? Não sei se era isso que você ia falar. A gente está falando de campeonato brasileiro, tá, pessoal? Não é de temporada do Cruzeiro, não é do ano, é campeonato brasileiro. Perfeito. É isso aí. Acho que o outro gráfico vai também enfatizar isso aí mais. Então, assim, o Fernando Seabra, né, foi contratado com aquelas metas. Todo mundo lembra disso. Que é não fazer na Sul-Americana a mesma cagada que foi feita na Copa do Brasil e ficar ali no Brasileirão, top 10 ali, brigar pela vaga na Libertadores, mas não necessariamente consegui-la, mas brigar ali, ficar ali. E o que ele entregou? Entregou o time com 2 pés e meio na semi da Sul-Americana e entregou o time em 7º, brigando justamente na faixa que ele tinha sido contratado para brigar. Beleza, ele entregou isso. E ele foi demitido. O que a gente tinha, então, na mão, quando a gente estava com o Seabra? A gente tinha um elenco, vamos dizer assim, a parte dos jogadores antes da janela, 100% adaptados àquela forma de jogar, inclusive estavam desempenhando bem o papel deles. Assim, não estou falando que o Ramiro estava jogando bem, não, tá? Não vai me crucificar e me apedrejar, não. Falando que o elenco estava acostumado à forma de jogar e o papel de cada um lá dentro, tá? Não vou entrar nos detalhes, não. Aí chega os 3 ou 4 reforços, esses sim estavam em processo de adaptação ali, né? Aquela forma de jogar, né? Com áudio ou sem áudio, eles estavam entrando aí e houve uma oscilação, né? Naquele momento. E o que a gente tem hoje, então, depois da decisão da gestão aí, né? De trocar o técnico. Então a gente tem um elenco inteiro que não sabe como que o time tem que jogar, está aprendendo agora, no meio de um campeonato e numa semifinal do outro. E essa forma de jogar ainda é tida aí pelos especialistas como uma forma difícil. Não é que a gente trocou um técnico por um outro técnico normalzinho. Não, a gente trocou por um cara que é meio doidão aí, né? Que, assim, pode ser um gênio, talvez. Não é uma completa ruptura, mas também não é uma continuidade. Exato. Ou seja, uma situação, no mínimo, questionável, uma decisão, no mínimo, questionável aí da gestão aí, né? E uma outra pergunta que eu faço, e eu fiz essa pergunta aí, né, em outros locais aí também, quem disse que esse elenco é suficiente para ser favorito da vaga da Libertadores? Quem disse? Eu sei quem disse em rede nacional lá que o Cruzeiro ia ficar no G5, né? Quando contratou os caras lá, né? Nós sabemos quem disse isso, né? Mas, assim, alguns acreditaram, os outros não. Eu tô aqui jogando pedra, mas eu acreditei, tá? Só para deixar claro. Eu não comprei esse bolo, Rodrigo. Eu achei que era possível, pela qualidade dos reforços, mas eu sempre pontuei que tinha que encaixar, né? Tinha que encaixar tanto com a forma do técnico, quanto entre eles, né? Porque às vezes você traz 2 jogadores que são craques de bola e os caras simplesmente não conseguem tocar a bola um pro outro, né? Acontece essas coisas às vezes. Mas o problema... E eu lembro de você reforçando a questão do desequilíbrio da janela. Wallace, eu fiquei meio... Hoje eu escutei alguém na Samuca TV falando, eu não sei se foi eu não lembro quem foi agora que falou junto com o Emerson lá, ou foi ontem, na verdade, se não me falha a memória. Acho que foi o Baú ontem no Loucos pelo Cruzeiro que eles fizeram lá, que é a história do Peralta também. Eu não tinha me atentado para isso, que o Peralta é investimento para futuro, e tudo mais e tal, mas custou 3 milhões, né, cara? Então, se você pensa nisso agora, a gente falando aí de futebol feminino, vai ter um recuo de investimento, que agora já está claro que é um recuo de investimento. Aí a gente não tem um reserva para lateral direita, a gente não tem um outro jogador para a zaga ali, trouxe o Jesus, que também é para futuro, mas não trouxe um cara mais estável ali, e você traz o Peralta que, né,
Não estou dizendo que o Peralta é ruim ou que não vai dar certo, pessoal. Estamos só falando aqui de gasto e orçamento, né? E aí, para finalizar esse papo do que eu estou dizendo, Rodrigo, que eu pontuei lá no passado, é aquela história, né? E como você disse aí sobre o elenco seu, não para brigar pela Libertadores. Que pesa o desempenho que o Seabra arrancou desse time nessa primeira parte, principalmente que chega até essa rodada 16, que a gente está vendo no gráfico, que é essa parte mais acentuada, né? O Pedrinho contratou quantos jogadores? 7. 7. Certo? Incluindo um goleiro. Beleza? Eu não vou falar que é desnecessário ou necessário contar o goleiro aqui, porque é óbvio que o Cássio é melhor que o Anderson, mas não quer dizer que o Anderson não entregaria o resultado que o Cássio está entregando. O goleiro tem umas coisas assim que são diferentes, né? O Cássio teve várias defesas excepcionais que poderiam ter resultado em gol, mas também falhou em alguns jogos ali, então o goleiro é meio mais difícil. Mas vou contar o Cássio. Para ficar legal, vou contar o Cássio. Aí a gente tem o Peralta, reserva está começando agora. E a gente tem o Jesus que não joga. Os dois foram considerados pelo próprio Matos como jogadores de futuro, certo? Então sobram 5. Quantos jogadores tem no elenco do Cruzeiro? Vamos arredondar para ficar fácil aquela conta, 30, embora são 25 ali que vão relacionados para todos os jogos, né? 25. Então ele mudou 20% de um time que todo mundo achava ruim e todo mundo quer Libertadores. Isso não faz o menor sentido. O core do objetivo, o centro do objetivo, tá ali ainda. Aquele time foi montado pelo Ronaldo, com o técnico do Ronaldo, para fazer um desempenho que o Ronaldo achava aceitável. Qual é esse desempenho? Primeira página de tabela, de 1 a 10. Qual é a posição do Cruzeiro hoje? Tá no objetivo. É isso. Não, outra coisa, quando o Seabra ele né, chegou ao cargo, o objetivo dele não era Libertadores, né? Mas o objetivo do Seabra era não rebaixar, gente. Quando ele chegou, o Larcamón tinha acabado de sair, a gente tinha perdido uma final para o Atlético Mineiro, né? A gente tava pânico com geral de rebaixar. Pânico total. Então não é que o Seabra pegou um trabalho, uma continuidade, pegou uma estrutura de time que o beneficiou. Não! O Seabra pegou terra arrasada naquele momento. Né? Inclusive emocionalmente, né? Porque a gente perdeu uma final daquele jeito que a gente perdeu, né? Ganhando no Mineirão lotado de cruzeirense. Então, não foi sabe assim, não foi uma coisinha... E outra coisa, de novo, e o Rod Pepper é uma coisa que a gente fala todos, assim, toda live, basicamente. Cruzeiro deve ter... Assim, o Cruzeiro, se eu não me engano, falou que ia subir para 17 milhões, né? A folha e tal. Parece que depois que saiu, né, teve uma saída de vários jogadores aí, o Cruzeiro voltou. Então, segundo o Matos, até ele falou, cara, a gente está gastando mais ou menos o que a gente estava gastando antes desses jogadores chegarem, assim, em relação a salário, essas coisas. Então, assim, gente, a gente mudou qualidade, ganhamos qualidade, né? Obviamente que o número da folha de pagamento, ela não é tudo. Ela não diz... A gente acrescentou qualidade, isso é óbvio, né? Mas os outros times também se reforçaram. A gente se esquece disso. Parece que só o Cruzeiro fez a janela de, né, a janela de contratações. O Botafogo trouxe um jogador, custou 120 milhões de reais, gente. Então, o Palmeiras também se reforçou. É isso. O Atlético também. Né, Pedro? Mas é a narrativa. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, não te excluindo o Rodrigo da conversa aí, mas é a narrativa, né? Na hora que a gente chegar ali no burburinho, tá claro, tá ali, né? Isso tudo tá ali, né? Isso aí. Mas aí, assim, eu acho que a gente vai ver o próximo gráfico aqui, que ele meio que ilustra qual que é o preço que se paga por essa falta de planejamento, por esse imediatismo aí. Acho que eu mais gosto desse gráfico, o carinho. Então, assim, explicando aí, né, para a turma que já está lá no grupo, já conhece esse gráfico aí, ele se refere exclusivamente ao brasileiro, exclusivamente à Série A após o retorno, né? E então, assim, não entra Campeonato Mineiro, tá? Não entra Sul-Americano aí, nem Copa do Brasil. Então você não vai ver Pesolano, Larcamón aí nesse gráfico, não. A gente está colocando só brasileiro, que é mais fácil de comparar, assim. Todos os gráficos estão construídos em cima da liga, né? Então, assim, vamos lá, de cara, o que é fácil de perceber aí no início? A gente começou um trabalho com o Pepa ano passado. E aí a gente vai vendo as semelhanças da gestão do Ronaldo com a gestão atual e com a gestão lá da associação também, tá? O Cruzeiro acho que nunca mudou nesse sentido. Então o Pepa tá lá fazendo um trabalho com um time que qualquer dia desses eu vou pedir pro Emerson fazer um cara a cara do time do Pepa com o time do Seabra, pra gente entender com o que o Pepa estava trabalhando, que eu acho que... Cruzeiros, que você quer dizer, Rod? Cara a cara de cruzeiros, isso aí. Olha aí, boa sugestão de pauta. Ou então vocês façam, pronto, vamos lá. Então o Pepa estava lá com aquele desempenho, né, começou a oscilar,
E no Cruzeiro começar a oscilar, chegou ali, não passa de 10 jogos. Nenhum treinador, acho que desafia aí alguém, sei lá, do chat ou alguém achar algum treinador no Cruzeiro que oscilou mais de 10 jogos e ficou. Historicamente. Realmente. Então, assim, naquela ocasião, o Pepa é retirado, o Seabra assume por um jogo só, que ele mantém a mesma escalação do Pepa lá, empata esse jogo, e chega o Zé Ricardo para ser o salvador da pátria. Zé Ricardo, salvador da pátria. Tá, na mesma frase. E tá aí o resultado. O desempenho do Zé Ricardo foi pior do que o Pepa, e a gente teve que fazer uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, não sei vocês, mas colocar aquela força-tarefa que a gente chamou lá, né? Chamar o Autuori às pressas lá, junto com o Seabra. Não sei quem que mandava mais, quem que escalava, quem que substituía. Sei só que quem dava entrevista era o Autuori. Então, para mim, a gente tem que construir lá na frente do Mineirão uma estátua para o Autuori e uma estátua para o Robert, que eles salvaram a gente lá. O único gol que o Robert fez na vida, tá bom, tá valendo, valeu demais. É isso aí. E tá aí. Então, o melhor desempenho da Série A após o retorno não é de um técnico sozinho, é desse conjunto aí. Autuori e Seabra que salvaram a gente no final do ano passado aí. E a gente vem para esse ano e vê a coisa meio que se repetindo. Então, o Seabra começa, tá com um desempenho ali de 52%, né? Sofre uma oscilação e a decisão imediatista é tomada. Então, hoje a gente tem aí uma troca do melhor técnico em desempenho individual entre todos pelo pior em desempenho individual entre todos. Esse é o resultado que a gente tem de momento nesse gráfico aí. Mas, assim, a turma do chat já deve estar jogando pedra pra caramba. Então, vamos... Ainda não mandaram, mas com certeza estão digitando. Não, mas o recorte não, mas a gente tem que obviamente ponderar o óbvio, que exige que o Seabra fez, ou que o Diniz, 3 jogos, né? É isso. 3-2 no Campeonato Brasileiro só. Então, claro, é um recorte muito pequeno, tá conhecendo, tá começando o trabalho. Então, tudo isso aí tem que entrar, aí isso sai dos números, né? Assim, a gente tem que a maldade. Depurar. Tem que ver. É a maldade, a maldade do coração do Rod Pepper é esse número 17 aí. Mas vamos lá. Mas então, então vamos tirar um pouquinho da maldade. É motivo para desespero ver isso? Porra, mas a gente abandonou aquilo tudo e passou pro cara que é o pior de todos. Não é motivo para desespero. Então, primeiramente, é aquilo que a gente falou lá no início, que o Pepe falou aí. A gente tem que ver, às vezes, além do que está mostrado no gráfico, né? Tem que saber interpretar aí. Então, assim, o Diniz está no início de trabalho, ainda tem poucos jogos, poucos dados aí. Por exemplo, só para ilustrar, se ele conseguir 2 vitórias seguidas, ele passa todos e vira o melhor. Ou seja, o gráfico muda de figura, tá? Então, é só para ilustrar isso. E, além disso, outro ponto importante, o aproveitamento dele no Fluminense e nos outros clubes aí mais recentes que ele passou aí, aproveitamento médio, é do nível desse do Seabra para cima aí. Então, assim, temos aí algumas coisas para a gente se segurar aí nessa situação. Mas o que aí, minha opinião, tá? Aí já passei minha opinião. O que a gente tem que pensar daqui para frente, eu acho que para a gente saber torcer da melhor forma possível, é um ajuste de expectativas aí. Não é esse problema todo, esse desespero todo que está desenhado aí, mas também não é o time favorito para vaga na Libertadores, né, gente? Tem que ajustar as expectativas aí. Quem acreditou no Pedrinho lá, sinto muito, né? E quem continua acreditando, né, na fala dele vai sofrer 61 vezes mais do que o resto dos cruzeirenses. É um abismo de diferença, né? Assim, a expectativa que o Ronaldo e a gestão dele dava pra gente, né? Ela externava, que era uma coisa, não é nem simples, era simplória, né? O que eles falavam lá. Aí tem um abismo, aí tem a expectativa que o Pedrinho dá. Então, assim, mas aí, Rod Pepper, aí é outra coisa que falaremos também mais pra frente, acredito, é o quanto a diretoria tem responsabilidade na pressão que foi exercida sobre o Seabra e sobre o trabalho dela mesma, né? Como ela foi autoral nisso aí também, gente. Né? Porque se ela não tivesse falado, gente, a gente está aí, a gente tem, sei lá, o 10º orçamento do campeonato, a gente está aí, vai dizer o quê. O Seabra entregou, vamos lá. Se o objetivo era não cair, certo? Ali, acabou o Mineiro.
A gente não pode cair. Esse era o objetivo. O time destruído, né? O Seabra entregou o objetivo, vendo o seu gráfico e falando assim, o 42 pontos, é pouco provável que caia, né? O Santos caiu ano passado com 43, mas mesmo se o ano passado, né, viesse para esse, o Cruzeiro ganharia no desempate por causa das vitórias. Mas vamos lá. Considerando, o Cruzeiro não vai cair. O Seabra, né? O Seabra, você trabalha do Seabra, e essa pontinha de Diniz foi um empate, né? 2 empates, quer dizer. O objetivo do Cruzeiro foi feito com 28 rodadas, 27 rodadas. Ele foi atingido com 27 rodadas. O objetivo na primeira rodada, a gente não pode cair. Na 27ª rodada, a gente já tem uma pontuação e um cenário de não queda. Basicamente confirmado. Já tinha. Então, mexe comigo esse tipo de coisa, sabe? Então, exato. Mas é isso aí. Mas é aí que está o motivo do não desespero maior, é que, assim, cair nós não vamos. Ponto final. Ganhar a Sul-Americana, talvez a gente ganhe, talvez não. Nem, né? Não ganhar a Sul-Americana não é motivo de desespero. Vaga em competição internacional, praticamente garantido que nós vamos ter aí, ou no mínimo na Sul. A gente tem, nesse momento, uma situação, se a gente for pensar por outro lado, a gente tem uma situação extremamente confortável para a gente planejar o trabalho perfeito para o ano que vem. A gente tem aí rodadas de Campeonato Brasileiro aí para o time se acostumar com um formato novo de trabalho. A gente tem tempo para fazer isso, a gente tem o elenco já mais ou menos formado. Eu acho que vai ter que trazer uma peça ou outra lá na janela, mas pontualmente em locais que a gente precisa de reforço. E, a gente tem a faca e o queijo na mão. E a gente pode se dar ao luxo de perder tudo e não ser rebaixado. Isso não vai acontecer, mas, então, assim, acho que é bem dentro do que vocês começaram a falar no início. A cobrança não tem que ser no Diniz no momento, igual foi no Seabra, e aí eu incluo dentro desse pacote que vocês falaram aí da gestão, eu incluo a imprensa também, que foi bem dura com o Seabra e passou pano para muito jogador e não fez as perguntas certas para o Pedrinho também, ficou aquele negócio, só metendo a ripa no Seabra, né? Então isso eu acho que não pode ser feito com o Diniz. Se ele oscilar 8 jogos e uma vitória só, paciência, duvido que vai ter paciência, mas é um risco que nós corremos de não ter. Mas eu acho que o momento é esse, de reagrupar e se planejar para o ano que vem, conseguindo o melhor possível esse ano aí. Temos possibilidades esse ano ainda, mas essa é a conclusão que eu chego. Para a gente ilustrar bem esse final aí, Rodrigo, eu fiz essa pergunta para o Emerson hoje na live dele. Eu mandei para ele e falei assim, pensa no cenário hipotético, futurologia, né? O Cruzeiro cai agora na semifinal da Sul-Americana. Não consegue vaga na Libertadores pelo Brasileiro. Coletiva do Alexandre Matos no final do ano, você tem uma pergunta. O que você perguntaria para ele? Porque é isso, né? Vocês mexeram aí na situação que estava em andamento, podia ter dado esse resultado ou podia não ter dado, a gente nunca vai saber. Vocês mexeram, contrataram, trocaram um técnico, prometeram objetivos maiores e não conquistaram, né? Foi a pergunta que o Emerson falou que faria. Aonde você, Alexandre Matos, errou? Né? Onde a sua gestão errou? Aí ele, obviamente, jogar no ventilador dos outros, né? Mas é o ponto onde a gente está hoje, né? A gente está em risco porque a diretoria elevou demais a expectativa, gastou o que tinha com um orçamento, sabendo que existia um orçamento, e deixou peças faltantes, o desempenho caiu, até pela melhora dos adversários também, e a gente hoje está nesse risco todo aí, né? Trouxeram para si isso, né? Fazer o quê? Mas errar pode errar, gente. Pode errar. Vai lá, admite o erro, vou melhorar, vou tentar melhorar da próxima vez, porque todo mundo sabe que a intenção, né? Foi legal, pô. É o famoso pode errar à vontade, só não pode ser o Oliveira, Lucas Oliveira, né? E vai para a entrevista e fala que eu vou continuar errando, né? Não pode de forma alguma.